Preciso ter notas baixas para tratar o TDAH do meu filho? Eu sou o Dr. Rafael Rangel, neuropediatra, neurocientista, especialista em transtornos do neurodesenvolvimento. E aqui, nesse canal, você vai aprender um pouco mais sobre TDAH e sobre suas comorbidades. Clique no sininho, comece a seguir a página para receber conteúdos semanais a respeito de TDAH. Então, respondendo a essa pergunta, precisamos entender que o TDAH é um transtorno neurobiológico do cérebro. O que significa esse termo? Significa dizer que existem alterações na estrutura do cérebro e mais especificamente na região do córtex frontal, essa região logo atrás da testa, na região frontal da cabeça, aonde as crianças, os adolescentes, os adultos apresentam um funcionamento atípico dessa região do cérebro. Essa região do cérebro ela é responsável por várias funções envolvendo o comportamento de um indivíduo. Por exemplo, o ato de organizar alguma atividade, o ato de planejar alguma atividade, o gerenciamento de tempo, o controle motor, o controle de parte das emoções e processos importantes da aprendizagem são efetuados por essa região do córtex frontal. Por isso que quando o indivíduo apresenta TDAH e principalmente na primeira infância, os principais estragos do TDAH se dão diretamente no processo de ensino-aprendizado daquela criança. Uma das grandes preocupações quando nós falamos sobre a importância de um diagnóstico correto, na idade correta e a instituição de um tratamento precoce é exatamente minimizar os estragos que o TDAH possa, então, causar na vida de uma criança, na vida acadêmica de uma criança. E aí, será que eu preciso de notas baixas, então, para tratar o TDAH? Essa frase ela não está presente em nenhum dos manuais que classificam o TDAH. Não existe, então, essa afirmativa de que eu preciso ter notas baixas, ou seja, que eu preciso ter como um dos prejuízos do TDAH a baixa nota para ter, então, o início do tratamento. Mas, quando eu tenho a possibilidade de identificar o TDAH na idade correta, qual é a idade correta? Isso se passa, então, por um processo de maturação cerebral, por uma idade cronológica e com os prejuízos dessa criança. Eu tenho uma aula específica aqui no canal que eu explico sobre a idade correta do TDAH. E isso deve ocorrer ali por volta de 5, 6 anos de idade. Isso também não significa que antes dessa idade, essa criança já não vai apresentando características de um comportamento, principalmente o TDAH hiperativo, daquelas crianças mais agitadas, mais impulsivas. Mas nessa faixa etária, quando a criança começa a ser mais exigida do ponto de vista social, do ponto de vista mais acadêmico, ela passa a ter mais autonomia para realizar muitas das suas atividades, os prejuízos do TDAH começam a aparecer. E, paralelamente, quando a gente vai avaliar a escola nessa idade, é quando a criança está oficialmente iniciando ali o seu processo de alfabetização, o processo do primeiro ano do ensino fundamental. E aí, muitas vezes, devido a esses comportamentos, seja tanto dos comportamentos mais hiperativos, impulsivos, aquela criança que está frequentemente, por exemplo, andando na sala de aula, conversando excessivamente, com uma inquietude motora em sala de aula e acaba atrapalhando muitas vezes até o ambiente de sala de aula, essa criança começa a ter prejuízos, por exemplo, por não realizar as tarefas propostas pela professora, porque essa inquietude motora o impede de fazer isso. Mas nós temos um outro extremo também de comportamento do TDAH, que são as crianças com predomínio de desatenção. Na primeira infância, prevalecem os sintomas de hiperatividade, mas existe um grupo também de crianças que apresentam esses comportamentos mais desatentos, mais dispersos. Costumam ser crianças que apresentam um comportamento calmo, tranquilo, mas estão no mundo da lua, sempre muito distraídas. E aí, da mesma forma, acabam não executando as tarefas acadêmicas pela sua distração, pela sua dispersão e também trazendo então prejuízos. Esse é um dos mecanismos que estão envolvidos, então, no processo de comportamento, trazendo prejuízos no aprendizado do TDAH. Mas não só isso.
Sabemos que no TDAH, uma das funções executivas que estão alteradas frequentemente é a memória operacional, ou seja, aquela memória que retém informações de curto prazo. Memória essa extremamente importante para o nosso processo de aprendizado, ou seja, tudo aquilo que a gente aprende, por exemplo, essa aula que vocês estão aqui assistindo no YouTube, ela fala o quê? Vocês estão ativando então a sua memória operacional para reter essas informações. Posteriormente, principalmente durante o sono, essa informação então era direcionada para outros centros de armazenamento de memória no cérebro e essa memória, essa informação, então ela é consolidada em áreas específicas do cérebro. Por isso, inclusive, aqui eu chamo a atenção da importância do cérebro para o aprendizado. Porque exatamente em etapas no sono, mais especificamente do chamado sono não REM, em que ocorre a consolidação da memória. Portanto, sabemos que uma parcela significativa das crianças com TDAH, alguns estudos chegam a falar em 25% a 30% das crianças com TDAH, apresentam também problemas no sono, e isso também afeta a consolidação da memória e, consequentemente, do aprendizado. Então, eu costumo dizer que é o seguinte: quando nós formos iniciar um tratamento pensando que só a partir daquele momento que a criança já está tirando notas baixas na escola, nós já perdemos pelo menos 2 ou 3 anos da possibilidade de tratamento. Porque o TDAH não é aquela criança que tem uma média 9 e de repente ela começa a tirar nota 2. Não é assim. A evolução da queda de nota do TDAH começa assim, criança com uma média 9, cai para 8,5, cai para 7,5, aí tira um 8, cai para 7, tira um 8, tira um 6, 6,5, 5 e progressivamente essas notas vão tendo uma queda, principalmente com o aumento da escolaridade. Por quê? Você vai aumentando a quantidade de matéria, vai aumentando a quantidade de avaliações de conteúdo e essa criança então vai tendo dificuldade de reter essas informações e consequentemente isso começa a repercutir nas notas, num ponto mais objetivo de avaliação. Então, quando essa criança já está tirando ali média 5, 4, autoestima baixa, muitas vezes com apelidos pejorativos na escola, dos próprios colegas, uma cobrança dos pais em casa, muitas vezes com medidas punitivas. Olha, você não vai brincar no videogame, você não vai para futebol, você vai ficar de castigo porque tirou nota baixa na escola, e até mesmo na escola algumas medidas também, isso vai minando a autoestima da criança. E você começa então a piorar ainda mais o processo de aprendizado dessa criança. Por quê? Agora, além dele ter a dificuldade do TDAH, além da dificuldade de reter essa informação, muitas vezes associada a uma dispersão, uma hiperatividade, lembrando que com o crescimento dessa criança, quando ele se torna um adolescente, passa a preponderar os sintomas de desatenção. Em até 80% dos casos, diminui significativamente aquele processo da agitação, da hiperatividade, da impulsividade e passa então a ter sinais mais preponderantes da desatenção. Então esse adolescente agora, ele é mais calmo, ele é mais tranquilo na sala de aula, só que é um adolescente com notas baixas, cheio de apelidos pejorativos, cheio de medidas punitivas, autoestima, ou seja, a escola se torna um ambiente inóspito para esse adolescente, um ambiente chato, um ambiente que ele não quer frequentar. Por quê? Qual o objetivo? Qual o prazer que eu vou ter de ir para um ambiente desse? Isso gera mais prejuízos ainda no processo de aprendizado. Portanto, nós não devemos esperar uma queda nas notas para iniciar o tratamento do TDAH. O nosso principal objetivo deve ser identificar precocemente esses sinais e sintomas inerentes ao TDAH, realizar um correto diagnóstico e instituir um correto tratamento. E como é feito, então, o tratamento para esses casos? Nós vamos lançar mão das medicações que atuam efetivamente no TDAH, como o metilfenidato, de um comercial Ritalin, não Concerta, os mais conhecidos, ou a lisdexanfetamina, que é o Venvanse, o Libertia, ou a tamoxetina. A depender de cada situação, a medicação, então, é indicada para que a gente, então, possa regular os mecanismos químicos do córtex frontal, melhorando, então, as concentrações e os níveis de dopamina, noradrenalina a nível de cérebro, para que esse córtex frontal, então, passe a ter um melhor funcionamento e aí eu vou, então, usar medidas para essa criança ter um melhor rendimento escolar. E que medidas são essas? Passei de uma boa rotina de estudo. O que é uma rotina de estudo? É ter um horário para sentar e fazer a atividade.
ter um ambiente calmo, tranquilo, limpo. O que eu chamo de um ambiente limpo? Sem muitas coisas na mesa para não gerar distração, um ambiente sem muito barulho, sem fatores externos, então, que possam aumentar a distração dessa criança. Apoio, um suporte acadêmico, tanto da família, ou seja, dos pais participarem desse processo. Ah, mas eu tenho uma vida corrida, eu tenho uma dificuldade, porque eu chego tarde do trabalho, eu estou cansado, eu tenho que cuidar da casa. Contrate, então, um profissional que possa te ajudar, seja um professor de reforço, seja um estagiário, alguém que possa estudar com essa criança, ajudar nesse processo educacional. Outros profissionais, como psicopedagogos, neuropsicopedagogos, que trabalham muito esse link entre educação e saúde, são também fundamentais para esse processo de aprendizado da criança. Outro ponto de destaque que eu sempre falo quando a gente está lidando com o TDAH, que raramente o TDAH vem sozinho. Em 70% dos casos, o TDAH vai vir trazendo também outras condições associadas, como, por exemplo, os transtornos específicos do aprendizado em até 30% desses pacientes, como a dislexia, uma dificuldade no processo de leitura, ou a descalculia na realização de cálculos matemáticos, ou a disgrafia no processo de escrita, e normalmente esse conjunto vem junto. Dificuldades tanto na escrita, quanto na matemática, quanto na leitura. E aí, aumentam-se ainda mais as dificuldades inerentes ao processo do TDAH. Por isso, nós devemos estar atento ao TDAH, tratar o TDAH e também estar muito atento às comorbidades, como, por exemplo, os transtornos de aprendizado. Porque aí sim, nós vamos ter um sucesso quando falamos de tratamento, ou seja, buscando um tratamento completo do TDAH, das rotinas de estudo, do apoio educacional, da identificação e do tratamento de comorbidades que possam estar associados e dificultando ainda mais o processo de aprendizado. Encerrando aqui a nossa aula, então, chegamos à conclusão que nós não devemos esperar a queda de notas para tratar o TDAH, pois assim você já vai estar perdendo pelo menos 2 ou 3 anos da possibilidade de ter realizado um diagnóstico para então fazer o correto tratamento dessa criança, desse adolescente. E mais uma vez, a importância de identificarmos esses processos precoces é para que essa pessoa então tenha uma vida acadêmica satisfatória, que ele tire boas notas, que ele consiga, então, construir uma jornada de educação para, então, chegar a uma faculdade, concluir o seu ensino superior, ter uma boa formação acadêmica e ser útil tanto para a sua família quanto para a sociedade. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se ainda não segue o meu canal, clique na setinha, clique no link, passe então a seguir para que você possa receber semanalmente conteúdo sobre TDAH, neurociência e transtornos do neurodesenvolvimento. Um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos.